Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinar de Comunicação e Influência, em que eu vou partilhar o nosso sistema para identificar, compreender e lidar com os idiotas que nos rodeiam. Mas calma que eu feri muitas suscetibilidades ao chamar idiotas, mas aqui o termo idiotas não o quero usar de uma forma negativa. Eu também sou um idiota. E já vão saber o porquê, aqui mais para a frente eu vou-vos dizer o porquê. Nós que estamos aqui, que gerimos pessoas no nosso dia a dia, que lidamos diariamente com dezenas de pessoas, nós temos de ter a capacidade de tirar o máximo de partido de cada uma delas, para conseguirmos o quê? Mantermos o foco e a produtividade. É esse o nosso grande objetivo, manter o foco e a produtividade nas nossas equipas. Então, o que é que eu quero no final deste webinar? Eu quero que tenhas a capacidade de começar a aplicar já amanhã as técnicas e ferramentas que eu vou partilhar aqui hoje. Quero que trabalhes em um ambiente mais tranquilo e fluido, esses são os objetivos, que tenhas a capacidade de transformar o caos em produtividade e consigas influenciar a tua equipa para atingir uma alta performance. Esses são os três grandes objetivos que nós vamos trabalhar e que eu quero que tu, no final desta sessão, tenhas essa capacidade de, a partir já da manhã, utilizar estas ferramentas. Eu, nos e-mails que eu vos enviei, eu pedi-vos para vocês trazerem um caderno e vai ser importante tirarem aqui algumas notas. E a primeira nota que eu quero que vocês tirem é que criem um compromisso, que hoje começa o processo para identificar, compreender e lidar com os idiotas que nos rodeiam. Quem sou eu, afinal? Vou fazer aqui uma breve apresentação, só tirar daqui. Eu sou idiota, porquê? Porque é que eu me considero um idiota? Porque eu quero fazer a diferença. No meu dia a dia, eu quero fazer diferente. E por ser apaixonado também por aquilo que faço. Eu adoro aquilo que faço, por trabalhar arduamente para ter equipas com uma alta performance e, no final, clientes satisfeitos. É isto que eu chamo de um idiota. E não aquele tipo de idiota que se quer impor perante a equipa para ter resultados, não quer evoluir as suas competências para poder evoluir a equipa, acha que tudo à sua volta está mal, está sempre a queixar, vão para os corredores e queixam-se tudo e mais alguma coisa. Não ter a capacidade de ter uma equipa com uma cultura de resultados, a equipa remar com ele para os resultados e que só vê os melhores colaboradores a saírem da empresa, haver uma grande rotatividade de pessoas, porque as pessoas não se identificam com as suas chefias, com os seus líderes. E nada dá mais trabalho do que nos livrarmos deste tipo de idiotas. Por isso é que eu aqui hoje, quando criei esta sessão, eu intitulei que nós somos idiotas, mas idiotas com uma perspectiva de inovarmos, de fazermos diferentes, de nos queremos diferenciar para aquilo que fazemos e por respeitar as pessoas que trabalham connosco. O meu nome é Filipe Oliveira e este idiota aqui vendeu o seu primeiro software aos 16 anos. Em 2013 fundei a Healthy Road, uma empresa de inteligência artificial que foi vendida em 2018. Atualmente sou consultor digital, agile coach, mentor na comunidade Startup Think, realizo projetos com foco em várias áreas como a saúde, o retalho, a inteligência artificial e sou apaixonado por tecnologia e inovação desde muito cedo. Mas atenção, paixão não paga contas. Tenham isto sempre em mente. E eu agora gostava também muito de saber quem são vocês. Escrevam-me aí no chat quem é que são vocês, de onde é que estão a assistir, o que é que vos faz trazer aqui, estar aqui presente, a assistir a esta sessão. Teria muito gosto que vocês partilhassem aqui nos comentários comigo. Pode ser? Escrevam lá. Digam-me aí, coloquem aqui este chat a mexer, não tenham vergonha, sejam idiotas, estejam à vontade, falem. Porque de mais de 100 inscritos que estão para esta sessão, vocês estão aqui e já estão a fazer a diferença.
E porquê? Porque sabem qual é que é o maior desafio de um líder. É a comunicação. Então, inscrever-te num webinar gratuito e não apareceres, como é que tu te posicionas? Por isso, só neste ponto vocês já são diferentes. E neste webinar nós vamos falar detalhadamente sobre comunicação e influência para líderes. E neste webinar, o que é que vocês vão aprender? Quais é que são os objetivos neste webinar? Desculpem. Técnicas para uma comunicação eficaz. Como é que nós podemos ser eficazes na nossa forma de comunicar? Conseguir chegar ao outro? Porque é muito simples, a comunicação é muito simples, só envolve aqui três elementos que nós vamos falar mais à frente. Ultrapassar barreiras de comunicação. Existem muitas barreiras, sejam elas linguísticas, sejam elas de perfil, lidar com outros tipos de perfil. E como é que nós ultrapassamos essas barreiras? Identificar modelos de personalidade. É importante nós sabermos com quem comunicamos. E é muito importante então nós conseguirmos identificar esses modelos de personalidade. Modelo de identificação de alta performance. Como é que nós envolvemos a nossa equipa para ter um alto rendimento, para estar em alta performance? E desenvolver foco no resultado nas equipas. Esta sessão é uma sessão, vai ser uma sessão muito prática, mas é quase como se fosse um manual. Por isso é que eu dei a oportunidade de adquirirem depois a repetição desta sessão. Esta sessão não vai ficar gravada, não vai ficar disponível, mas têm a oportunidade de adquirir esta sessão. E eu lancei uma coisa super ridícula, um preço de 7 euros, se não estou em erro. Eu vou deixar aqui para quem quiser e avalie até ao final se vale a pena não adquirir esta sessão. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para quem quiser adquirir esta sessão. São 7 euros. Isto não paga um almoço. Ah, boa noite, Isabel. Bem-vinda. Boa noite, Sandra. Boa noite, Beatriz. Muito obrigado por estarem aí, por estarem aqui também a comentar. Tenho a certeza, vocês fiquem até ao final, tenho a certeza que no final vão sentir aqui alguma diferença. Vocês vão poder aplicar estas ferramentas e nós, como líderes, é isso que nós precisamos, é de ferramentas para aplicar, para experimentar. Não quer dizer que todas funcionem, mas quando experimentamos coisas novas, quando tentamos ser realmente idiotas, começamos a ter alguns resultados. E pequenas coisas trazem-nos esses resultados. Para vocês terem aqui uma ideia, 57% dos projetos falham devido à comunicação inadequada. Isto segundo o Project Management Institute de 2020. A comunicação é o grande termo. Eu hoje sou convidado para participar em projetos de 10, 20 milhões por uma única razão, que até parece idiota, que é cumprir prazos. Essa é a minha mais grande valia, cumprir prazos. Isto envolve muito a comunicação. Por isso imagina que profissional é que tu vais passar a ser e que valor também que vais gerar e vais entregar ao mercado só por melhorares a comunicação enquanto líder, só por limares pequenos aspectos enquanto líder. Atualmente, o mercado para, por exemplo, um estudo de projeto paga entre 2.500 e 5.000 euros, claro, consoante a senioridade, por gestores de projeto que cumprem prazos e que entregam resultados. Isto é aquilo que o mercado paga atualmente em Portugal. Então, qual é que é o vosso valor de mercado neste momento? Imagina despenderes do mesmo tempo e ganhares 50% mais, por exemplo. Ou seja, tu conseguires mudar algo que te faz levar para outro nível, que te faz evoluir. É esse o nosso objetivo e é isso que eu pretendo trazer aqui hoje. Então, quais são os grandes desafios da gestão das equipas atualmente? Expectativas desalinhadas. Muitas das vezes nós lidamos com as nossas equipas e elas não têm a mesma expectativa que o gestor tem, que o líder tem, que a empresa tem. E este desfazamento nas expectativas leva muitas vezes a atrasos.
atrasos constantes, porque a comunicação não fluiu. E o que é que isto exige? Cometer erros e retrabalhos. Não interessa numa equipa quem é que erra. Interessa é como é que a equipa reage. Claro que nós queremos minimizar os erros, mas aqui o mais importante é a forma como nós reagimos. E muitas vezes, expectativas alinhadas, levar a atrasos, tem uma consequência, que vem dos erros. Isto pode criar também conflitos e mal-entendidos, porque muitas vezes ninguém quer ser apontado como uma pessoa que erra ou que teve que refazer, ou dizer, epá, eu não percebi isso desta forma e então vou ter que refazer. Houve aqui alguns mal-entendidos. Estes são grandes problemas que os líderes e os gestores têm hoje em dia com as suas equipas e que leva também a uma grande desmotivação. E depois, qual é que é o ponto mais fácil que acontece muito nas equipas? As pessoas saem. Porquê? Porque não se identificam com os projetos, não se identificam com as lideranças, então acabam por sair porque existe mercado para elas dentro desta área de TI. E é muito isto que eu vos quero trazer. E estas falhas de comunicação têm um impacto enorme no produto final. A qualidade que nós entregamos aos nossos clientes, ela baixa. Independentemente de dizer, eu consigo entregar, eu até entrego ao o meu cliente até me dá os parabéns e está satisfeito. Mas imagina aquilo que tu podes fazer ainda mais, os projetos que podes trabalhar, o valor que podes gerar para a empresa, a motivação que podes gerar para a equipa ao comunicar, ao conseguir alinhar as expectativas com a tua equipa, ou teres uma equipa focada, orientada para resultados e com uma equipa que esteja contigo. Então, porquê que falha a comunicação? Tem que haver aqui uma razão concreta. É difícil dizer algo em concreto, mas existe, nós conseguimos ver para o panorama atual, para o ambiente, porque é que a comunicação falha. E nós, para comunicar, nós precisamos de três coisinhas muito simples: o emissor, o receptor e a mensagem. Fácil. E de um ponto, do ponto A para o ponto B. A comunicação é um processo. O nosso trabalho como gestores é fazer chegar a mensagem ao outro lado com a melhor qualidade possível. Ou seja, eu tenho que pegar numa mensagem que recebo, por exemplo, de um cliente, pegar nessa mensagem, trabalhá-la e conseguir comunicá-la eficazmente com cada elemento da equipa. Para quê? Para que no final tenha um determinado resultado e que esse resultado seja o mais benéfico para a empresa, para toda a gente, ok? E o que é que influencia muito à volta disto tudo? O ambiente. O ambiente em que se está inserido. Nós não conseguimos, muitas das vezes, controlar o ambiente. E o ambiente pode mudar tudo. Eu vou-vos trazer aqui uma pequena representação. A evolução da indústria, de 1500 até aos anos 2000. E o que é que nós vemos aqui? Nós temos aqui uma fase, eu acho que posso pegar aqui no apontador. Nós temos aqui uma fase, até esta fase, dos anos 1950, em que temos uma linha muito linear. Ou seja, aqui a comunicação, ela até funcionava muito bem. Porquê? Porque pouca coisa acontecia, levava muito tempo a acontecer algo. Foi uma fase muito descoberta de quando tudo começou a acontecer, a aparecer nas estradas, em algumas infraestruturas e por aí fora. Mas depois nós temos aqui uma fase que estão a ver que começamos aqui a ter uma progressão. E esta progressão é quando começamos a ter as primeiras grandes empresas de escala, na invenção da luz, do telefone, e aqui a comunicação começa a ter um papel muito mais importante e mais rápido, até começamos a escalar. E hoje em dia, se repararem, não é? A velocidade, e esta linha aqui demonstra isso muito bem, a velocidade com que a tecnologia começou a aparecer, este meio digital, a quantidade de empresas, de inovações, fez com que este gap da comunicação fosse muito mais curto.
Deixou de ser linear e previsível para ser imprevisível. E hoje em dia, um líder precisa ter esta capacidade de processar toda a informação muito rapidamente, porque tudo está a mudar constantemente. Então, como é que nós conseguimos lidar com isto? Com ferramentas. E existem ferramentas que nos ajudam. Vou tirar daqui só o ponteiro, se eu encontrar o meu rato. Ah, nós precisamos ter ferramentas. Nós estamos rodeados de tantos idiotas e não percebemos isso por causa do dia a dia, estamos sempre atarefados, parece que chegamos ao final do dia e tudo aconteceu e não tivemos tempo para olhar para o mais importante, que é que nós como líderes, nós como gestores, como é que nós transmitimos as informações, como é que nós conseguimos ter o outro lado a trabalhar. E foi baseado também nisto que eu criei a Startup Thinking. A Startup Thinking não é nada mais, nada menos do que treinar a mente do líder para ter cada vez mais assertividade no tempo de resposta. É usar ferramentas, usar estratégias para ser o mais assertivo possível e rápido. Porque é isto que as startups têm, as empresas estão numa fase inicial, é conseguirem ser rápidas e inovadoras para darem uma resposta. Olhem para esta imagem. Ao olharmos para esta imagem, o que é que nós temos? Nós temos logo uma dificuldade inerente, que é assimilar tudo aquilo que nós temos, é fazer a ligação destes pontos todos. E é isto que nós vivemos hoje em dia, de uma sociedade complexa, que tem muitos dispositivos, global, cheia de ligações e com muitas distrações também. E, o nosso objetivo como líder é fazer esta ligação, a ligação para a equipa. Como é que eu faço a ligação de todos estes pontos para a equipa? Necessito de ferramentas. Nós, líderes, somos mensageiros. Somos os mensageiros das mensagens. Isto aqui até é um contrassenso. Eu sou responsável por pegar na mensagem A, que veio do meu cliente, e levá-la até a equipa de uma forma desconstruída para que eles possam trabalhar. Então, qual é que é, na vossa opinião, a arma mais poderosa de comunicação que nós temos? Pensem neste ponto. E se formos olhar para trás, a vermos, nós tivemos um artista que impactou toda uma geração sem abrir a boca. Nem ouvimos a voz dele. Quem é que foi? Charles Chaplin. Porquê? Porque tinha um poder de comunicação diferente, corporal, que também é uma forma de comunicar. Então nós temos aqui um conjunto de pontos que nós temos de saber com quem é que eu estou a lidar e quem é que está do outro lado. E vamos então entrar aqui no nosso tema, o tema que nos trouxe até hoje, que é comunicação e influência. E a capacidade de comunicar é aquilo que nos diferencia o homem dos animais. A comunicação é a base de qualquer relacionamento, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. E aquilo que nos diferencia dos animais é o poder que nós temos de comunicar, é o poder que nós temos de olhar do outro lado. E para comunicar, continua a ser o mesmo ponto. Só é preciso o emissor e o receptor. E a mensagem. Então, a comunicação eficaz baseia-se em entender o outro lado e saber qual é a realidade do outro lado. Isto, quando nós estamos a comunicar para alguém, não é sobre nós. É sobre o que está do outro lado. Saber qual é que é a realidade do outro lado. Por exemplo, se eu estou a falar sobre futebol e a dizer que o jogador A é o melhor do mundo e o outro lado não gosta de futebol, a minha comunicação é insignificante. O outro não quer saber. Então, muitas vezes, é isto que acontece. Nós perdemos a atenção do outro lado. Então, qual é que é o segredo para isto? Muitas das vezes. É como nós vemos aqui neste cartoon. Ele tem umas orelhas grandes, não é por acaso. Nós temos duas orelhas e uma boca. Se a nossa fisionomia é assim, quer dizer muita coisa. Escuta. Nós devemos ter uma escuta ativa. Nós devemos ouvir muito ao outro lado, ouvir mais e falar menos. Isto é difícil.
Ninguém gosta de saber que está sempre a repetir a mesma coisa. Ninguém gosta de estar sempre a repetir a mesma coisa. Nós, quando não conseguimos comunicar de uma forma eficaz, temos a tendência de repetir várias vezes. Imaginem, um elemento da minha equipa que eu estou a gerir faz-me uma pergunta hoje e eu respondo. E amanhã faz-me outra vez a mesma pergunta. Eu não vou gostar muito de voltar a repetir. E se for passado daqui por uma semana, volta a repetir. Porquê? Porque é que ele não fixou? Teve desatento? Não percebeu? Eu não tive a capacidade de ver o outro lado quando estava a comunicar. Ninguém gosta de perder tempo. O nosso bem mais valioso nesta vida é o nosso tempo. E ninguém gosta de sentir que está a perder tempo, que está numa conversa e a perder tempo, seja um familiar, seja um cliente, seja um amigo. O nosso bem mais valioso é o tempo. E ninguém gosta de sentir-se ignorado. Que também acontece nos monólogos. Quando temos aquele tipo de pessoas que fala, está a falar, está a explicar e outra pessoa só está a ouvir. E mesmo queira falar, nem tem a oportunidade de falar. Ou seja, e depois o outro, se calhar, chega ao fim e sente-se ignorado. Porquê? Porque diz que o outro não disse nada. Então, mostra interesse pelo que o outro diz. Coloca perguntas. Quando estás numa conversa, mostra interesse. Mesmo que o tema não seja o mais interessante do mundo, mas mostra interesse. Coloca perguntas. Porquê? Porque isto vai-te criar aqui também uma relação. Não interrompas e deixa a pessoa terminar. Este é daqueles pontos que faz toda a diferença. Quando nós temos a capacidade, e como líderes, muitas vezes como gestores, não interromper, deixar que a pessoa termine. Eu já fui aquele tipo de idiota que estava-me sempre a intrometer no meio da conversa. Até que cheguei ao ponto que fiz essa experiência. Não foi fazer a experiência, aprendi com isso, que é, vou deixar o outro falar, não vou interromper e no final eu é que vou intervir. Mantém a devida atenção ao contexto da conversa. Mostrar interesse pelo que o outro está a dizer, independentemente se nós concordarmos ou não. Toda a gente tem o direito de se expor, de falar. Então, quando mostramos a devida atenção ao contexto da conversa do outro, criamos aqui uma ligação. E esse é o nosso objetivo. Criar constantemente rapport com a outra pessoa. Rapport é isso, é a ligação, é criar uma empatia com o outro, através desta comunicação. Então, desenvolve a empatia, usa o bom senso, o respeito e a tolerância. Quantas vezes vocês já tiveram em conversas e começam a ficar irritados? Começam a dizer, pá, não tenho paciência para isto. Porquê? Porque são pessoas mais aceleradas. Mas nós vamos já falar à frente sobre estes comportamentos, sobre estes tipos de comportamentos. Mas isto acontece muitas vezes, que é pessoas que querem mais ação, começam ali a ficar um pouco irritados. E o outro lado vai sentir essa irritação. Vai sentir todo quase que vai levar como desrespeito daquilo que vocês estão a fazer. Mas coloquem uma coisa também na cabeça, que é resultado é tudo para o negócio. Aquilo que vocês querem é ter resultado. Aquilo que vocês pretendem é que a equipa trabalhe de forma a atingir determinados resultados e que se continue motivado e continue a produzir. Eu agora, aquilo que vos vou trazer, se me sobra um golinho de água, aquilo que vos vou apresentar é um modelo que vai permitir gerar mais valor, que vos vai permitir então identificar os idiotas que vos rodeiam ou que nos rodeiam e conseguirmos tirar o melhor resultado de cada um deles. Não vais, e além disso, não vais ter só a capacidade de melhorar a forma como comunicas com cada pessoa, como também vais poder influenciar cada um deles para terem melhores resultados.
a estes dois pontos. Nós queremos entender quem é que está do outro lado e também queremos influenciar o outro lado para que ele possa ter melhores resultados. Então, eu hoje vou-vos falar sobre o MIAP, que é um modelo de identificação de alta performance. E no mundo corporativo, nós temos que lidar com dezenas de pessoas, sejam eles colegas de trabalho, clientes, familiares ou amigos. E eu hoje quero que vocês tenham a capacidade de reconhecer cada um deles. Quero que tenham a capacidade de reconhecer cada um destes perfis para que possam ter os melhores resultados. E agora é zero conflitos. Aquela, no final vocês vão perceber, e a partir de amanhã, vocês amanhã vão chegar ao vosso local de trabalho e vai ser giro que vocês vão começar a identificar as pessoas por cores. Vão ter essa, epá, esta pessoa é amarela, esta é vermelha, esta é verde. Esta aqui, parece-me ser uma pessoa azul. À medida que eu for falando de cada um destes comportamentos que aqui estão, vocês vão começar a identificar, muito provavelmente no vosso núcleo, seja de amigos, familiares ou profissional, estas pessoas. Então, digam-me se tiverem alguma questão, vão colocando aí nos comentários, que também no final eu depois vou dar aqui um espaço para tirar aqui algumas questões, por isso coloquem aí questões se tiverem, estejam à vontade. Esta parte aqui vai ser gira agora. Então, vamos começar aqui pelo nosso comportamento vermelho, aquele que nós chamamos o dominante. Este tipo de comportamento. Quais são as características, então, deste tipo de comportamento? São aquelas pessoas que são muito frontais, sem papas na língua, ou seja, não têm receio. Elas vão a tudo, vão à luta, não têm papas na língua, dizem o que têm que dizer, são super aceleradas, dinâmicas, pessoas também muito dinâmicas, competitivas. Pessoas com comportamento vermelho são geralmente também muito, muito competitivas. Desculpem. Voltados para a ação, são aquelas pessoas que vocês olham e vocês, epá, eu até gostava de ser assim. Aplicam, vai, faz, não tem problemas, são implementadoras, são muito focadas nos resultados, consistentes, muito consistentes, de ideias fixas. Querem uma coisa, é por aqui, vou seguir por este caminho. Resistentes, nada os deita abaixo, nada os atormenta, vem a tudo, com a sua energia conseguem defrontar tudo e mais alguma coisa, são pretensiosos e racionais. Quem é que tem muito este tipo de perfil? Vocês aí desse lado, vocês identificam-se com este comportamento, com este tipo de comportamento, são pessoas assim frontais, normalmente até mais chefes ou pessoas que estejam em liderança têm um bocado este comportamento aguerrido, vermelho, dinâmico, de mostrar resultados, querem ir atrás dos resultados, mas também há pontos que as bloqueiam. Nem tudo são pontos fortes, há também aqui os pontos de bloqueio, algumas fraquezas. São obstinados por ter razão. Também são aquelas pessoas que elas, quando insistem numa coisa, estão ali e é isto, e é assim, e é assim, e é assim, e é assim. São muito obstinados para ter razão num determinado ponto. Querer ter resultados a todo custo. Por vezes até nem são assim muito éticas. São capazes de passar por cima, das outras pessoas para atingirem os seus resultados, para mostrarem os seus resultados. Isso é um ponto que os bloqueia um pouco. Serem muito impacientes. Não têm muita. Se chegar alguém que fale muito e que esteja ali, como se costuma dizer, a engonhar, elas começam a perder a paciência, começam ali a se estressar, estão sempre assim muito energéticas, que às vezes têm alguns tiques nervosos.
Dificuldade em aprender a colocar limites em si mesmo. Por vezes elas não sabem qual é que é o seu limite, até onde é que elas podem ir, qual é o ponto em que eles podem ir. E esta dificuldade, por vezes, também as trava aqui um pouco e faz também entrarem ali em alguns conflitos. Reconhecer que errou. Por vezes também, ok, eu errei, siga para a frente. Errar faz parte do caminho, como se costuma dizer, siga para a frente. E tem este problema de reconhecer que erraram. Competências a desenvolver. Que tipo de competências é que elas podem desenvolver? Ser mais empático. Muitas das vezes as pessoas não são muito empáticas, então nós olhamos para ela até ficamos na defensiva, epá, deixa-me estar calado, não dizer nada, tem aquele ar mais agressivo. Ser menos desconfiado. Também são pessoas muito desconfiadas, porque elas sabem como é que se joga o jogo. Então, por vezes, sofrem ali de desconfiança. E aprender a ouvir sem rebater. Aquilo que nós falávamos atrás de ouvir mais, falar menos, como elas são muito frontais, como vão logo ao choque, também é importante aprender a ouvir, aceitar opiniões dos outros, também para dar liberdade. Porque quando lidamos com este tipo de pessoas que parece que têm sempre opinião para tudo e estão sempre ali ao choque, torna-se difícil depois falar com elas. Porquê? Porque elas vão rebater, vão arranjar sempre uma razão. Isso cria ali também alguma tensão e instabilidade. E nós não queremos isso. Então vocês já têm aqui o primeiro modelo, o modelo dominante. Vocês já sabem quais são os pontos fortes deles e já sabem também o que é que os bloqueia. E também facilmente conseguem identificar este tipo de pessoas. E então, consoante o vosso perfil, vocês vão estar mais aptos agora a lidar com este comportamento. Comportamento azul. Analítica. Como é que é, quais são as características de uma pessoa azul? É uma pessoa muito mais analítica. São pessoas de processos, são aquelas pessoas que adoram o Excel, apaixonadas pelo Excel, são muito objetivos, pormenorizada, aqui a nossa senhora analítica. Isto tanto dá para feminino como para masculino. Eu aqui optei foi por igualdade de géneros, duas senhoras e dois homens a caracterizar cada um deles. Ser rigorosa, moderada, minuciosa, recatada, metódica, são pessoas muito metódicas, disciplinadas, discreta, cautelosa e reticente. Muitos dos gestores têm muito este perfil e por vezes até levam isto um bocado ao extremo, porque gostam de ter tudo muito organizado e todos os processos ali delineados, temos que cumprir todos os processos e por vezes isto torna-se também muito difícil os outros, porque existem outros comportamentos, lidar com pessoas muito analíticas. Por exemplo, vamos colocar aqui um cenário, imaginem que vão para uma reunião em que um é uma pessoa mais dominante, comportamento vermelho, que quer é fazer, ir para a frente e que se lixa aí todo aquele planeamento, e temos uma pessoa azul. E podemos pôr aqui dos dois lados, ter um líder azul em que quer ver tudo ao pormenor, e tem um vermelho a tentar falar com ele, então ali vai criar ali uma respiradezita, não é? Ou temos um chefe vermelho e chega um azul com muito planeamento e o líder vermelho olhar para aquilo e pá, isto é coisas a mais, perdeste demasiado tempo e siga. Ou seja, nós temos que conseguir tirar o melhor partido de cada uma destas situações. E o que é que bloqueia então aqui a nossa analítica? Receio de falhar, não dominar um assunto, não ter resposta. Vocês identificam facilmente este tipo de pessoas até quando estão em grupo. Quando ouvem uma pessoa mais analítica, com comportamento azul a falar,
ela fala quando tem a certeza. Enquanto que um vermelho tenta impor a sua verdade, e muitas vezes pode não ter a certeza absoluta, mas tenta impor a sua verdade, um analítico ou um comportamento azul, quando fala, ela sabe o assunto. E porquê? Por causa deste receio de falhar. O receio que tem de falhar não fala tanto, porque não domina um determinado assunto ou não tem uma resposta. Ver o seu trabalho ser criticado, como o comportamento azul gosta tanto de planear, ter tudo ao pormenor, é-lhe difícil lidar com críticas. Quando recebe uma crítica, quando vem uma crítica, ela vai se culpar. Ela ou ele vai se culpar muito, porque onde é que eu falhei? Mas faz parte, nós não conseguimos ter tudo sob controle. Porquê? Porque aquilo que nós vimos realmente, o ambiente muda. O ambiente muda, a velocidade do nosso ambiente muda. O que é uma verdade há 2, 3 anos atrás, hoje em dia já se calhar já não é tão verdade, ou já não se faz dessa forma. Ahm, então, este tipo de comportamento sofre um pouco com isso. Ter que expressar os seus sentimentos. Normalmente, um comportamento azul não gosta de expressar os seus sentimentos. Tem dificuldades. Normalmente são quase pessoas que é difícil ver a sua expressão. Não são assim tão expressivos. Enquanto que o comportamento vermelho, como nós vimos, até ferve, não é? Porque corporalmente é muito impulsivo nos seus sentimentos. O comportamento azul é mais low profile, está mais tranquilo, mais relaxado, mais analítico, observa todas as situações, tem muito este perfil. E também não gosta de ser exposto, de ser o centro das atenções. Então, competências que pode desenvolver. Deixar de fazer tudo sozinho e ser mais relacional. Também é muito típico deste comportamento, que é eu vou fazer praticamente tudo sozinho. Eu quero fazer algo, vou estudar, vou investigar e ninguém faz da mesma forma que eu. Então tenho uma grande dificuldade depois de delegar, de chegar ao ponto de delegar. Então prefere fazer e vai e faz e mete-se em tudo. Isso depois também leva aqui a um grande cansaço e esgotamento. Não ser tão crítica consigo mesma e com os outros. É, é preciso relaxar. Aqui neste, é aprender a lidar com esse tipo de emoções. Não tem que estar sempre, fiz isto mal, não fui suficientemente boa, devia ter feito de outra forma, e os outros também, devia ter feito assim, porque é que não fez, porque é que não planeou, ai que desorganizado. Não, não temos de ser tão críticos, nem connosco, nem com os outros. Porquê? Porque há perfis mais impulsivos, como acabámos de ver, como outros que ainda vamos ver. Relaxar. Isto é uma competência importante. Relaxar. É importantíssimo. Então, sempre, o comportamento azul está sempre tenso, porque tudo tem que ser perfeito. É muito aquelas pessoas perfeccionistas. Não, relaxar. Tudo faz parte. Depois temos o nosso comportamento amarelo. Alguém já se identificou com algum destes comportamentos que eu aqui falei? Quero saber, depois vocês vão escrever aí qual é que é o vosso comportamento. Então, comportamento amarelo é o inspirador. Olhamos logo para aqui, se calhar vocês olhar só para aqui já conseguem identificar quem é que é este tipo de comportamento. Efusivo, uma pessoa efusiva, indisciplinado, que é o rebelde. Aqui está rebelde, charmoso, envolvente, foco no futuro, novidade, impulsivo, confiante, positivo, intrometido, distraído também, desorganizado aos olhos dos outros, sociável, empático, colaborativo, criativo e falador. Este é aquele comportamento. Vocês chegarem, tiverem num jantar.
e tem aquela pessoa que está sempre a falar. Ou estão no horário do almoço, ou estão na copa a tomar café, e há sempre aquele que está sempre a falar isto e aquilo, histórias para aqui e para trás, e é que até é mais descontraído e gosta de fazer desporto e é aventureiro e tudo mais. Tem muito este comportamento. Há aqui uma grande parte deste comportamento. Os comerciais, por exemplo, não é? Conseguem ter aqui um bom discurso, têm resposta para tudo. Os comerciais têm muito, e até é importante, não é? Nós identificar muitas vezes este comportamento para a área comercial, que não são tão introvertidos, tão, ali tem que ser tudo perfeito. Não, é conseguir ler muito. Normalmente este comportamento consegue ler muito bem os outros, consegue lidar muito bem, porque são muito criativos e colaborativos e gostam de trabalhar com pessoas, gostam de pessoas, são sociáveis e então eles têm aqui uma facilidade muito grande. De certeza, provavelmente se calhar algum de vocês, ou no vosso ambiente de trabalho, ou familiar, ou de amigos, já identificaram logo à partida este comportamento. É um comportamento muito acentuado. Mas depois tem aqui alguns pontos que os bloqueiam, não é? Excesso de entusiasmo e otimismo. Aquela pessoa que, epá, isto vai funcionar, é por aqui, aqui o caminho, vamos, sem medo, arrisca. Porquê? Por causa daquela impulsividade que tem, e então é algo que os bloqueia. Atirar-se de cabeça para as coisas sem analisar os prós e os contras. Vejam lá, isto aqui ao lado de um azul, complicado, não é? Porquê? Porque o azul gosta de planear tudo ali ao pormenor, mas depois chega o amarelo e barraca ao ar, certo? Chega o amarelo e já está ali a meter tudo em pantanas, e o azul, para gerir este tipo de comportamento, é difícil. Então já estão aqui a ver, olha, já vos falei de três comportamentos. O vermelho, que é o mais dominador, que é aquele que tem, que é quase como um líder, tem que dominar e tem que estar tudo sobre a alçada dele. Um analítico, a nossa analítica que chega e tem que ter tudo planeado, ao pormenor, sabe o que vai fazer de A a Z, tem tudo no calendário, tem os roadmaps todos feitos, tudo sob controle, tudo perfeccionista. Temos que entregar desta forma ao nosso cliente e depois temos o nosso inspirador, o nosso criativo, o nosso fala barato e todos numa reunião já estão a ver como é que as coisas estão a montar. Receio de não ser bem vista ou visto ou aceito pelos outros. Uma pessoa que é sociável tem sempre este receio. Epá, será que falei demais? Será que dei uma boa impressão? Será que me aceitaram, que fui aceito, vou ser aceito? Não é? Porquê? Porque é uma pessoa sociável, uma pessoa de pessoas, é uma pessoa que gosta de estar no meio, que gosta de falar, que gosta de conversar, que gosta de ser chato por vezes. Ahm, e então tem estes bloqueios, excesso de entusiasmo, atirar-se de cabeça e também o receio de não ser tão aceito. Competências a desenvolver. Não procrastinar. Também acontece muito. Eu depois faço, está tudo sob controle, vamos fazer isso, não te preocupes. Virava-se para a analítica, né, para o nosso comportamento azul. Está tudo sob controle. Amanhã eu entrego isso, e depois está ele até às tantas a trabalhar. Epá, estou atrasado, estou atrasado. Chega ao dia seguinte, atrasei. E agora? Preciso de mais um tempo, só mais um dia, dá meio. E isto, o que é que isto gera? Descontentamento. É, quando nós não temos este conhecimento de como é que as pessoas funcionam, ah, é complicado. Depois é claro, é complicado planear. Não é complicado planear, nós reconhecendo quem temos à nossa volta, como é que cada personalidade, comportamento funciona. Se calhar, olha, ali para o nosso inspirador, o nosso comportamento amarelo,
se calhar aquilo que eu tinha planeado, que são 2 dias, se calhar vão ser 3 ou 4. Porquê? Porque ele vai fazer sempre tudo à última da hora. Então vou-lhe encurtar a deadline e pronto. E depois sei que ainda tenho ali um desfazamento para entregar, não é? Começar e acabar aquilo a que se propõe. Típico. Isto acontece muitas vezes, que é começar e não levar até ao fim, ficar meio. Eu comecei e tal, só falta. Aposto que vocês já ouviram isto, não é? Só falta este bocadinho, só falta fazer isto. Não é só falta, é falta. O só não existe. Ficou a meio. Eu comecei, eu fiz, já está quase para entrega, mas depois só falta aquilo e fica. Típico deste tipo de comportamento amarelo. Ah, deixar tudo ali a meio. Foco numa única coisa. Dispersa muito. Ah, hoje em dia já é difícil manter a atenção, não é? Já é difícil nós, com tantos estímulos que nós temos, ah, seja, olha, por exemplo, trabalho remoto, não é? Que nós temos agora não sei quanto, é o Teams, é o Zoom, é o WhatsApp, é o e-mail, é não sei o quê, as coisas, ping, 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 de repente está a fazer uma tarefa, está aqui uma mensagem, já está a responder, depois, epá, olha aqui um e-mail do Labirinto, se calhar é importante, tenho que responder e já está a responder, e então temos muito isto, acontece muito isto, já é difícil nós termos estratégias para que isto não aconteça, então imagina neste tipo de comportamento. É difícil. É muito, muito difícil. Depois, passamos para o nosso comportamento verde. E o nosso último comportamento aqui desta nossa saga, entre aspas, de idiotas, que nós aqui temos apresentado, e nós somos idiotas. Quem está no Startup Thinking é um idiota, mas é um idiota para fazer diferente, é um idiota para ter resultados. Não levem a mal a palavra idiota. Como é que é este comportamento verde? É estável. Uma pessoa estável. Nós olhamos aqui para esta senhora e vemos que é uma pessoa que está tranquila. Então, é uma pessoa focada em pessoas. É muito focada. Preocupa-se realmente, genuinamente pelas pessoas. Quer o bem das pessoas em primeiro lugar. É empática, é delicada, cortês, discreta e muito educada, é cuidadosa, generosa, sincera, serena e muito boa ouvinte. Todos nós temos no escritório este tipo de comportamento. Ou melhor, este tipo de pessoas com este comportamento verde. Aquelas pessoas que vocês identificam, pá, elas tratam muito bem os outros, estão logo à disposição, são muito delicados, muito educados, não querem que ninguém fique mal com elas, têm ali aquele ar muito, são muito sinceros, é muito aquilo que nós chamamos muito boa pessoa. Agora imaginem, estão numa sala com um vermelho, um azul, um amarelo e um verde. Estão a ver a confusão que aqui está. Cada um com este, o dominante, a pessoa analítica, o relaxado, não é? E depois aqui a nossa querida estável, que é mesmo aquele sentido de querida, de carinhoso, como é que as coisas funcionam? Como é que nós lideramos este tipo de pessoas? Mas isto é a realidade. Isto é os comportamentos que nós temos à nossa volta. É este trabalho, é este grande trabalho que os líderes, que os gestores, ou seja, gestores, quem gera pessoas, team leaders, gestores de negócio, têm que lidar com pessoas. E como é que nós conseguimos colocar estas pessoas a funcionarem todas em conjunto? Então, o que é que bloqueia aqui a nossa estável? Não expressar as suas opiniões. Ela tem muita dificuldade em dar a sua opinião. Porque imagina, uma verde com um vermelho, foge, fica ali no cantinho, não é? Porque o vermelho quase que engole. Depois a analítica, como tem muita certeza daquilo que fala, então.
este comportamento verde fica ali um bocadinho para trás, não expressa as suas opiniões, coloca as necessidades dos outros acima das suas, tem muito esta de o que importa são os outros e as minhas necessidades estão em segundo lugar. Não interessa aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, o que interessa é o que os outros sentem. Isto é algo que a bloqueia, é algo que muitas vezes a faz sofrer, porque ela, para se sentir bem, necessita de fazer pelos outros, mas depois necessita que os outros lhe retribuam como ela pretende. Isto muitas vezes é que é complicado. Falta de inclusão, de entendimento e de harmonia. Tem dificuldades. Se nós formos, por exemplo, a um evento, nós conseguimos facilmente identificar as pessoas verdes, certo? Porquê? Porque elas vão estar lá espalhadas assim tranquilas no seu espaço, sem chatear ninguém, o seu copinho, a comer o seu petisco e pouca envolvência. Conhecem alguém assim? Competências a desenvolver. Ser mais autoconfiante. Sofrem de confiança. Não são muito confiantes para se exprimirem. Têm aqui uma falta de autoconfiança. Autoperceção de si mesmo. Ah, muitas vezes não veem o valor que têm. Esta é das principais competências, é conseguirem ter autoperceção do seu valor. Assertividade e a sua afirmação perante os outros. Afirmarem-se. Serem assertivas e afirmar. E eu fui por um caminho, eu assumo esse caminho e vou-me afirmar nesse caminho. Isto são três competências que o comportamento verde pode desenvolver. A confiança, a autoperceção, não é? Ao ser autoconfiante, também já vai fazer uma retrospectiva realmente, ok, qual é que é o meu valor e a assertividade e a afirmação perante os outros. Estes aqui os nossos quatro grandes comportamentos. Qual é que é a vossa cor? Digam-me aí, agora quero que me digam aqui. Vocês identificam-se com alguma destas cores? Escrevam aí nos comentários. Aqui, qual dos idiotas, entre aspas, são vocês? Amarelo, aqui é a Isabel. Boa, Isabel. Azul, a Sandra. Espetacular. E os outros? Qual é que é a cor dos outros? Já se conseguiram identificar? Que idiota são vocês, entre aspas. Olha, eu acho que vou batizar aqui o Startup Sim, que é esta comunidade, como uma comunidade idiota. Mas idiota no sentido de aprendizagem, não é? De evolução, de pensar diferente, pensar em prol de inovação, pensar em prol de querer ter resultados, pensar em prol de querer fazer diferente. Que é bom ser esse tipo de idiota. Eu tenho uma novidade para vocês. Qual é essa novidade? Apenas 5% da população tem uma única cor. 80% tem duas e o resto da população tem três cores. Esta é a realidade. É muito difícil uma pessoa ter só uma cor. Claro que há uma cor que está mais vincada em nós. E provavelmente nós também, ao longo da nossa vida, não é? Nós até vamos aqui assumindo outras cores. Vamos entrando aqui, vamos aprendendo, vamos amadurecendo e vamos, se calhar eu era muito vermelho e deixei de ser tão vermelho e passei se calhar a ser um pouco mais azul e por aí fora, não é? E passei se calhar com a paternidade, passas a ser um bocadinho mais verde, mais preocupado, é normal. Mas apenas 5% da população tem uma única cor. Provavelmente aí também a dificuldade, vocês estão a indicar aquela cor que é mais predominante em vocês, o amarelo, o azul.
mas depois conjugam-se aqui e tocam aqui numa outra cor. Como gestores, obriga-vos também aqui a algum planeamento. Apesar de ser o planeamento excessivo, pois também é muito demorado, muito burocrático, ah, mas anda sempre aqui um bocadinho nestas outras cores. E estes 85, não é? 15% que faltam é população com três cores ou mais, a população que procura estar no epicentro, que procura estar aqui neste epicentro em que nós damos com uma cor roxa. E aqui agora o idiota sou eu. Ah, nós, na maioria das vezes, não é a equipa que é idiota. Por aquilo que eu vos tenho trazido até aqui, e agora, se calhar vocês, ao reconhecerem estes comportamentos, provavelmente olham para a vossa equipa, para as pessoas que trabalham com vocês ou que estão no vosso círculo, e vocês veem, pá, realmente, se eu sou uma pessoa mais impulsiva, ou se, por exemplo, sou uma pessoa mais amarela, com uma pessoa azul, eu se for para uma reunião, eu sendo amarelo, ou um vermelho, por exemplo, e vou para uma reunião em que a minha chefia é muito azul, o que é que eu devo fazer? Eu tenho que chegar lá com planeamento. Se eu chego lá com um Excel, eu vou ser muito mais produtivo. Com Excel, entre aspas, mas percebem a ideia? Se eu tenho que reportar a uma determinada pessoa ou tenho que trabalhar com uma determinada equipa, o que é que eu posso fazer para chegar lá e perder o mesmo. Como é que eu ia dizer? Ser o mais produtivo possível. Que eu consiga chegar lá e não perca muito tempo na reunião, a debater determinados temas, mas já ser mais objetivo. E é muito esse o nosso objetivo, é resultado. Então, quais são as principais características aqui no epicentro que se vai desenvolvendo? O saber ser e o saber estar. O saber ser e o estar em qualquer uma destas situações, nestes comportamentos. Eu, quando interajo com determinadas pessoas, eu sei ser e estar. Eu não vou levar, não vou ao choque, não vou à guerra. Aqui não estamos para a guerra, aqui estamos para ter resultados. E não interessa quem tem a razão suprema. O que interessa é o resultado final e ter a equipa a funcionar focada para um determinado resultado. Não têm todas as certezas. As pessoas que estão no epicentro, aqui no nosso mapa de alta performance, elas não têm todas as certezas. Elas procuram, mas continuam a desenvolver as suas competências. Estão sempre disponíveis para aprender. É esse o objetivo, é desenvolver as competências, estar constantemente em aprendizagem. Desenvolvem constantemente as suas competências de comunicação, a empatia, a influência e a inteligência emocional. Estes três grandes pontos, que é como é que eu vou desenvolver a minha empatia para conseguir tirar o melhor partido dos outros, para que a minha equipa que irá trabalhar, que a minha equipa se sinta à vontade, não é que a minha equipa sinta sempre receio ou medo, que é chefia, que é o meu diretor e eu não posso ir. Não, eu como líder, como gestor, como diretor, e eu quero que a minha equipa se sinta à vontade porque as pessoas são o maior ativo que eu tenho. Eu quero incluí-las. Eu não quero que elas expulsá-las ou só extrair o trabalho delas. Eu quero incluí-las. Eu quero que elas façam parte. E então tenho que criar essa empatia e influência. E ter inteligência emocional para não se estressar, para não perder a cabeça, para conseguir ter essa evolução. ah, Porque imaginem, uma pessoa vermelha e uma pessoa verde juntas é complicado. Porquê? Porque o vermelho tem sempre aquela tendência de dominar e até às vezes levantar um pouco a voz, e uma pessoa verde vai-se logo retrair. Não era preciso isso, e vai ficar logo, e depois, enquanto que uma pessoa vermelha é capaz de explodir, dizer as coisas e acabou, e não guarda remorso, a pessoa verde vai ficar ali, vai estar um tempo grande ainda magoada, e etc. E é isso que nós temos que entender. Mas este é só o início do iceberg. E mantém a mente aberta. Isto é o principal. Manter mente aberta. Ouvirmos toda a gente. Trazê-los para cá.
Então, o que é que nós concluímos? Que na maioria das vezes não é a equipa que é idiota, não é a equipa que tem o problema. É mais fácil nós, por vezes, lidarmos, pá, estes colaboradores, eles não percebem nada do que eu digo, eles estão sempre a refazer trabalho, eles não perceberam o que é que se pretende neste projeto, não estão a entender porque é que estão a ir por ali, não estão a ir por A ou por B. Nós somos os mensageiros. E se nós somos os mensageiros, o nosso trabalho, hoje em dia o trabalho de um gestor, de um líder, é levar uma mensagem de A para B. O meu trabalho, Filipe Oliveira, idiota, é pegar naquilo que o meu cliente me dá, quer, eu transformar aquilo em partes para passar para a minha equipa e que cada um deles consiga executar da melhor forma. É esse o meu trabalho como gestor, pego na mensagem do meu cliente, num conjunto de requisitos ou temas, ou seja, o ponto, seja o que for, e vou desmembrar aquilo. Eu não vou pegar naquilo que o meu cliente me dá e atribuir logo para a minha equipa e dizer, façam. E preciso ter este ponto até dia X. É o nosso objetivo e nós temos que conseguir cumprir estes objetivos como equipa, malta, vamos lá, força. Não, não é isso. A realidade é esta, é como é que eu posso passar a mensagem para cada um destes comportamentos. Por isso, na realidade, nós é que somos os idiotas, que não sabemos influenciar e comunicar. Agora, eu tenho aqui um pequeno exercício para líderes, e eu até vos colocar aqui um desafio, que é, nós vamos fazer um exercício para desenvolver foco no resultado nas equipas. São apenas 8 passos que se aplicar, por isso peguem os vossos cadernos, tirem prints se quiserem aqui aos ecrãs que vão aparecendo, ou podem adquirir a gravação, tem aí o link e rever e ver e todos estes pontos que aqui estamos a falar. São 8 passos. Se vocês aplicarem isso no vosso dia a dia, vão ver os resultados que vão ter. Alguém aqui que está aqui tem um caso em concreto, por falta de comunicação ou que queira aqui expor, que tenha aqui coragem de trazer para aqui para nós trabalharmos aqui em direto esse caso. Eu tenho. Vou Pode abrir ser aqui eu, o Solange? chat. Posso falar eu, Filipe? Podes. Olá, Solange, boa noite. Olá. Olha, então é assim, eu atualmente estou a trabalhar 100% remoto, num horário noturno, madrugada, e tenho uma enorme dificuldade de comunicação com toda a equipa que está durante o dia. E grande parte da comunicação é feita de modo assíncrono. Isto pode ser um bom desafio, Filipe? Enquadra-se nas expectativas? Sim, eu não percebi a última parte, desculpa. Então, na medida em que eu estou sozinha à noite, de madrugada, eu trabalho em saúde Sim, digital, dou suporte a médicos ao domicílio, só para perceberem que o enquadramento. A única forma, e não só, eu também faço back-office, trato de alguns assuntos de e-mails, reclamações durante a noite. Às vezes há necessidade de pedir ajuda a alguns colegas específicos da faturação, por exemplo, ou da área de comercial, e tudo é feito de modo assíncrono, portanto, tudo é feito em direto. Eu deixo texto em canais internos e, por vezes, esta comunicação é extremamente difícil. sim. Obrigado, Solange. Olha, este Obrigada. é um caso muito típico quando estamos em remoto. Isto aqui, o que é que nós aqui também sentimos? É o processo em si. Então, olha, vamos pegar neste caso, nesta dificuldade e a forma como é que é passada a mensagem com outras equipas e vamos organizar aqui passar por cada um destes pontos. E depois a Solange, no final, vai-me dizer se isto ajudaria ou não. Ok. Então, primeiro ponto. Escolhe uma situação ou conversa desafiadora que precisas ter com a tua equipa onde o resultado específico é desejado, que é um bocadinho este caso. Ahm, já identificámos então aqui o problema que a Solange tem, não é? Que é como é que nós vamos passar esta informação para as várias áreas.
Então, antes de iniciarmos a conversa, clarifica na tua mente qual é o objetivo ou resultado desejado. E pergunta-te, qual é o resultado que queres alcançar com esta conversa? Como é que isso beneficiaria a equipa ou a organização? Passar para o lado de lá os benefícios. Por vezes é um bocadinho difícil nós sermos objetivos. Então, quando nós conseguimos passar, ok, o resultado é este e o benefício é este que nós trazemos para a organização. Este é o segundo ponto, antes ainda de iniciarmos a conversa. Terceiro ponto. No início da conversa, comunica claramente o resultado desejado aos membros da equipa. Explica de forma concisa e direta qual é o objetivo da conversa e como esse resultado é importante para todos. Nós aqui, ao passar para a equipa sentir o que é que vai ganhar com isto, ou seja, qual é o resultado final, e não é porque é diferente nós dizermos, olha, faz A, B, C ou D. Claro que eu aqui, se nós tínhamos que ir mais fundo, saber como é que é a comunicação, como é que são os processos, o que é que está a ser pedido. Mas aquilo que eu quero aqui passar neste ponto é saber, porque as pessoas fazem algo por um ganho próprio, sempre. E então, o que é que cada membro, o que é que ele vai ter? Qual é que é o resultado dele? Qual é que é o objetivo? E então, nós ao explicarmos isso de forma concisa e direta, qual é o objetivo, ah, e a importância desse resultado que tem para todos, conseguimos criar aqui uma envolvência. Depois o outro ponto, quarto ponto, planeia a estratégia da conversa e antecipa possíveis cenários, objeções ou perguntas que possam surgir. Prepara pontos-chave para abordar durante a discussão e pensa em soluções possíveis para os desafios que possam surgir. O que é que acontece? As várias pessoas com que estamos a lidar, elas vão ter todas perfis diferentes. E então nós, ao colocar cenários, nós sabemos que uma pessoa amarela ou azul comporta-se de determinada forma, vai-me colocar determinadas objeções ou perguntas, então eu já estou preparado para responder, eu já estou preparado para mostrar o benefício. E aqui o prol da nossa comunicação para a equipa é sempre enquanto ao benefício final. Durante a conversa, mantenha flexibilidade, mantenha abertas ideias ou soluções que possam surgir dos membros da equipa, mesmo que não tenham sido consideradas inicialmente. Demonstre interesse genuíno nas contribuições da equipa e avalie como essas ideias podem contribuir para alcançar o resultado desejado. Ou seja, nós sermos flexíveis. Às vezes acontece, imagina, já temos na cabeça, já temos uma ideia, é isto que nós precisamos. Mas as pessoas gostam de se sentir envolvidas. E há algo que eu também utilizo muito com as minhas equipas, que é como é que nós, apontem isto que eu vos vou dizer, como é que nós poderíamos fazer tal coisa? Só ao dizermos isto, como é que nós poderíamos, o que é que acontece? Estamos a criar aqui um ambiente de equipa. Toda a gente sente a contribuir para algo. E quando toda a gente sente essa envolvência, é muito mais fácil chegar a um resultado. No final podem não fazer, até pode não fazer sentido, mas nós mostramos interesse, ok, boa, mas se calhar nesta fase isso é uma boa ideia, ou até pode fazer sentido em A, B, C, mas nesta fase, se calhar o caminho é por aqui. Depois, sexto ponto. Após a conversa, faz um acompanhamento para garantir que todos estão em sintonia em relação ao resultado acordado. É quase como fazermos um resumo, não é? Isto pode envolver um e-mail de resumo, uma chamada follow-up, uma reunião de revisão, não é? Depende aqui, do que é que nós estamos a falar. Mas o mais importante, a forma é, após a reunião que se tem, é fazer um follow-up. É quase como uma ata, não é? E tudo por bullet points.
nós falámos sobre isto ficou decidido desta forma, ou atribuído a B, C ou D. Isto de uma forma mais simples de fazer após só ser uma reunião. Claro que há outros processos mais dinâmicos, para a divisão de tarefas, etc. Mas numa reunião mais simples, nós podemos optar por esta medida que é. No ponto anterior, tivemos reunido, eu já sabia, já contava mais ou menos com o tipo de perguntas que me iam surgir, ouvi toda a gente, agradeci o feedback, senti que toda a gente está envolvida e agora, é sempre nós em equipa, nós decidimos, nós vamos ter esta abordagem. No final, reflete sobre a experiência e avalia o sucesso em alcançar o resultado desejado. Identifica o que é que funcionou bem na tua abordagem e o que é que poderia ser melhorado para futuras conversas. Claro que isto é um processo. Nem sempre as coisas funcionam bem logo à primeira, mas vamos sentir pequenas melhorias. E ao refletirmos, porque uma coisa é, nós temos uma reunião, decidimos aquilo na reunião, vamos embora, ninguém se entendeu e a coisa segue. No dia a seguir voltamos a fazer a mesma coisa. Quando nós tivemos esta experiência, experimentei isto com a equipa, e eu digo-vos, eu com as minhas equipas, e são 100% remotas, e espalhadas, aqui em vários países, isto acontece muito. Então, constantemente, há aquilo que nós até fazemos uma retrospectiva quase, ok, como é que foi a experiência, o que é que pode ser melhorado, conseguimos alcançar os resultados ou não, e então identifico quase como estes gargalos que possam existir aqui na comunicação. E repetir. A repetir vai levar à perfeição. Repetir este exercício em diferentes situações de liderança, desafiando-te a aplicar o foco no resultado em todas as interações com a tua equipa. E é muito estes 8 pontos que eu aqui falei, que é a fase preparatória. Agora que vocês, de Solange, eu espero que isto ajude também nas próximas interações, que é conhecendo os perfis, conhecendo as pessoas com quem é que nós estamos a lidar, fazendo aqui uma primeira, ok, eu vou preparar, eu sei mais ou menos quais são as questões que eles fazem, porque depois também há aqui pessoas que querem fugir sempre com o rabo à seringa, entre aspas, não é? Os tais idiotas. Eu sei como é que eles vão agir, sei como é que é o perfil, agora se calhar até consegue reconhecer melhor os perfis de cada uma destas pessoas com que trabalha, e consegue ali distribuir o que é que cada um decidiu, mas criar envolvência da equipa. Posso O que é tirar que lhe uma parece? dúvida? Sim? Sim, Então, eu estou a acompanhar muito bem, Filipe, e queria dizer o seguinte: da minha conclusão até agora, eu acho que a grande questão inicial, a primeira, é identificar a personalidade da pessoa que temos à frente, não é? certo, Pronto. A segunda, e percebi agora, portanto, será definir, ver os objetivos, perceber como é que se comunica com aquela pessoa e, obviamente, e gostei desse insight que é condicionar a comunicação para que a pessoa perceba o que é que ela ganha com isso, não é? Como é que ela se destaca na equipa, como é que ela pode melhorar o trabalho dela ao fazer aquilo para mim, não é? Pronto, portanto, aqui também há uma comunicação estratégica que eu achei muito interessante. A minha dúvida é, a ideia é eu moldar-me sempre, independentemente do meu perfil, que é analítico já agora, ainda que tenha um mix também de verde e um mix também ali do amarelo. Pronto, e também ali se calhar um bocadinho do vermelho, porque às vezes quando não gosto de alguma coisa também sou bastante assertiva e também sou, quando tenho uma ideia e até sei que prevalece no sistema, eu também posso ser um bocadinho insistente. Mas onde que eu quero dizer é, devo eu moldar-me a cada uma das personalidades dos colegas que me aparecem pela frente, ou devo eu manipular o jogo de forma a puxá-los para eles se moldarem a mim? Eu tenho uma ideia, mas queria ouvir a sua primeiro. sim. Isto aqui é sempre um win-win. Deve conseguir pegar na sua equipe e extrair o melhor que cada um deles tem.
não vai perder a sua essência, porque se você é líder, não é? Tem acesso a determinada informação que eles não têm, porque senão também andamos ali sempre no ping-pong. Eu tenho uma equipa que tem determinadas personalidades. O que é que eu vou fazer de forma a que eu consiga extrair o melhor de cada uma deles? Manipular acho que é uma palavra muito forte, para nós usarmos, não é? Mas percebeu, não é, Filipe? Percebeu? Sim, percebi. Não, como é que eu posso que aquela pessoa ali eu conseguisse ter o melhor dela para que ela atinja os resultados que eu tenho que atingir? Porque se eu sou o líder, se eu sou o gestor, eu tenho que apresentar também resultados. É isso que eu quero trazer das pessoas. É que as equipes, é quase como, pronto, não sei se vocês, quem está aqui gosta de futebol ou não, um treinador. Nós somos o treinador. Eu tenho um conjunto de jogadores que eles até podem ser muito bons, mas eu não tenho que moldar a cada um deles. Eu tenho é conseguir metê-los em campo e que eles deem o melhor, cada um deles, em prol do objetivo que eu tenho, que é ganhar, que é ter um resultado. Ok, então no fundo nem é uma coisa nem outra, é potenciar, ou melhor, tirar partido do potencial daquele perfil, é isso? Exatamente, sim. Ok, ok, ok. Porque agora consegue conhecer, consegue quando está. Sendo uma pessoa analítica, há situações que são muito complicadas para si, com algum tipo de perfis. Ah, mas isso é bom para a nossa inteligência emocional, que é eu já sei o que é que vai vir dali, que eu já preparei. E claro que era mais fácil se o outro também tivesse este tipo de formação, que também ia saber lidar melhor com o outro. Mas eu já sei o que é que vai dali, já sei aquilo que vai vir e que até me pode emocionalmente me chocar. Porque nós podemos dizer, uma coisa é profissional, outra coisa é pessoal. Não, as emoções estão sempre lá. Nós podemos ter elas mais à flor da pele ou não, mas elas estão sempre lá e isso, depois nós levamos isso para casa, não é? Vai na nossa cabeça e é que nos dá aquele cansaço psicológico. Mas ao nós sabermos aquilo que nós temos à nossa volta e reconhecendo, nós também já conseguimos aqui balancear. E é isso que nós procuramos, é este balanço para obtermos resultados, potenciar as pessoas e extraindo o melhor delas. E para que elas também deem o melhor delas, para que elas sintam que estão a atingir os objetivos, os seus objetivos também. Porque as pessoas só se interessam por elas, ponto. É por aí. Mas nós temos de sentir, ok, tu fazes parte, tu ganhas, tens determinados benefícios em contribuir para o resultado. Não é para o resultado da Solange, é para o resultado que a Solange tem que apresentar à empresa, certo? É sempre nesse ponto. Ok. Abro agora, se alguém tiver mais questões, podem colocar. Vou dar aqui uns minutinhos então para colocarem questões, sentirem-se à vontade. Vou também interromper aqui o. Eu queria fazer mais uma questão, Filipe. Sim, Falamos, de certo modo, na liderança formal. E eu atualmente estou muito mais interessada na liderança informal, que é, no fundo, sem que os colegas da minha equipa percebam, eh, como é que eu ia dizer, a minha função, não é? Como até colega mais experiente e que está há mais tempo na empresa, eh, e eu acabo também por conversar bastante com eles na perspectiva de melhorar o serviço do departamento, não é? Solange, E desculpa, eu estou a ouvi-la um bocadinho mal. Deixe-me só colocar aqui está bem. os auscultadores, que é mais fácil. Pode? Pronto, então, o que eu estava a dizer, eu atualmente, eu trabalho numa equipa, não é? Não como líder, ok? Embora entendo e quero trabalhar muito ao nível da liderança, mas para isso obviamente tem que ter experiência e fazer todo um percurso dentro de uma empresa, mas atualmente estou muito interessada no conceito de liderança informal, não é? Que é
numa maior proximidade com colegas, e sendo eu uma das colegas mais antigas na empresa e com mais know-how, não é? De certo modo, comunicar com eles e organizar o serviço para que todos juntos tenhamos melhores resultados. Isto tem funcionado muito bem na perspectiva de que eles continuamos todos a ter o líder formal, não é? O líder Sim, clássico, vamos chamar assim, mas de certo modo depois há uma pessoa interna, e eu, que quer ser um braço direito do líder, não é? Sem que estes papéis, de certo modo, fiquem bem definidos, ou melhor, não é isso que eu quero dizer, eles bem definidos ficam. Eles não são pré-definidos, ou seja, não é o meu líder que me diz assim, "Olha, estou a partir de agora, vais fazer isto, vais ser a ponte e não sei o quê, não. A certa altura eu assumi este papel no grupo, porque já estará mais tempo na empresa, e resulta, não é? E até porque eles, de certo modo, os meus colegas nem percebem que eu estou a ser um líder indiretamente. sim. E, portanto, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a liderança indireta, a liderança informal. Sim, essa é a liderança que nós mais trabalhamos. Isso já vem muito aqui também do meio do IT. Nós não temos uma liderança top-down ou muito hierarquizada. É muito mais horizontal. O que é que acontece? Nó- o objetivo aqui é a envolvência. É que a equipa funcione como um todo. Que eu consiga, que as pessoas olhem para si como a Solange é uma mais-valia para me facilitar o meu trabalho. A Solange organiza-me. A Solange, aquilo que eu falei no início, nós como líderes ou gestores, ou como nós quisermos chamar, porque quando falamos muito em liderança parece muito aquele o chefe. Ah, mas não é essa a questão, é nós somos os mensageiros. A Solange pega no que é preciso fazer e vai levar à equipa, vai organizar, vai dividir o trabalho e vai passá-lo para a Sim, equipa. E isso é essa liderança, por isso é que eu falo em liderar pessoas, liderar equipas, porque esses é que são os nossos ativos. E não é preciso que alguém olhe para nós, porque esta parte, que é aquilo que nós costumamos dizer é, isto ser chefe só se for no recibo de vencimento. Que faz- Porque dentro da organização eu sou mais um, só que o meu papel é facilitar a vida a ter um conjunto de pessoas diferenciadas que têm que executar determinadas tarefas. E eu vou organizar esses processos, vou organizar esse trabalho e vou passar. E é muito essa a imagem que aqui se defende no Startup Thinking. Daí o nome é pensar como uma startup. Quando uma startup nasce, ela não nasce com hierarquias nem nada. Ela nasce que é um conjunto de pessoas em que há os fundadores, que são tipo os diretores ou líderes, e vamos todos caminhar no mesmo sentido. Cada um tem as suas funções, às vezes ajudam-se também mutuamente, mas temos este mindset: nós em equipa vamos lutar todos por um resultado. Daí também aquilo que eu dei no exercício, que é se a equipa sentir o benefício que está a ir em prol de um objetivo, existe uma maior envolvência e ninguém vai olhar quem é que é o chefe ou o chefinho ou o estatuto. Aqui não interessa o estatuto. Interessa é todos caminharem no mesmo sentido, na mesma estrada. certo, O certo, startup, o, obrigada. o startup thinking é um bom exemplo disso, a mentoria. É esse um bocado esse trabalho, só que com a definição dos objetivos, ter os objetivos bem definidos, os OKRs, que é aquilo que nós chamamos, como é que nós sabemos se estão a cumprir ou não os objetivos, como é que nós acompanhamos, que tipo de processo é que podemos usar que faz sentido para a nossa equipa, para acompanhar o trabalho, onde é que a equipa está mais sobrelotada ou não. Pronto, tem todos esses aspectos. Ok, obrigada, Filipe. Nada, Solange. Obrigado, eu.